A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui para a gente fazer a nossa primeira aula do nosso segundo trimestre da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre vai falar sobre mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Seja você muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, pois serão 13 lições, 13 semanas falando sobre a mordomia cristã. Eu já quero começar por aqui. Preste atenção nessa capa. Essa capa tem uma pessoa com aparentemente trigo, em meio a uma plantação de trigo, com um trigo apresentando ao Senhor. Por que eu quero começar por aqui? Já, tipo, causando, como diz meu amigo Alex, eu gosto de treta. Não é. É que muitas coisas, infelizmente, a gente aprendeu errado. E aí, quando vem alguém tentando nos ensinar do jeito certo, a gente retruca, a gente não aceita, a gente bate firme e diz: eu aprendi assim, então eu vou morrer assim com essa informação. E eu quero a partir daí falar para vocês. Quando a gente vai falar dessa lição, que a primeira lição é falando de Caim e Abel, eu falo: qual assembleano nunca ouviu que Caim ofereceu fruta podre, fruta murcha, molho de coentro velho, o que tinha de ofereceu qualquer coisa? Qual o assembleano que nunca ouviu? Coloca aí, professor, eu sou assembleano, eu nunca ouvi isso. Quem nunca? Pois bem, se você nunca ouviu, porque você não é assembleano. Porque todos nós já ouvimos que Deus rejeita Caim porque a sua oferta era oferta de frutas, legumes, cereais. Aí a gente pega a capa da revista, o que é que está ilustrando essa capa? Que alguém está oferecendo o que para o Senhor? É um boi? É um cabrito? É um carneiro? É uma ovelha? O que ele está oferecendo ao Senhor como símbolo de gratidão? Grãos. Então, já cai por terra logo agora. Caim não foi rejeitado pelo que ele ofereceu materialmente. Caim não foi aceito a pessoa, o coração, o intuito que ele tinha. Cheguei a ver o absurdo de alguém dizer que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque era sacrifício de sangue. Se essa é a colocação, você, meu irmão, serve um Deus injusto. Que é isso, professor? Já começou com treta ou trimestres? Não, irmão, a gente tem que esclarecer. Se Deus aceitou a oferta de Abel porque foi uma oferta de sangue, Deus é injusto. Por quê? Porque Caim cuidava da terra. Era o quê? Agricultor. E Abel? Pecuária. Então, logo, o que Abel tinha para oferecer era a sua pecuária. E logo o que Caim tinha para oferecer era a sua agricultura. E a gente vê lá no livro da lei que Deus aceita frutas, que Deus aceita cereais, que Deus aceita até o vinho. Deus aceita oferta de libação, oferta derramada. Então, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, começando daqui, Caim não foi rejeitado pelo que ele ofereceu. Caim foi rejeitado pelo quem ele era. Abel não foi aceito porque ofereceu uma novilha, ou um cabrito, ou um carneiro, como você queira definir. Não foi pela oferta de Abel, foi pelo seu coração. Era quem ele era. Seja bem-vindo à nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. E eu vou dizer para você,
hoje vai ter outra polêmica. Ah, vai. Não é culpa nem minha, não. É do escritor. Mas bora lá. Abre a Bíblia no livro de Gênesis, deixa aberta aí, que hoje literalmente nós vamos começar pelo começo. Deixa aberta Gênesis. Essa revista, essa lição será aplicada na sua igreja no dia 6 de abril de 2025. O título é O Primeiro Ato de Adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. E, dizendo desde já, eu estou com a voz um pouco rouca, porque esse final de semana foi puxadíssimo para mim. Glória a Deus pelos pregadores itinerantes que pregam de manhã, de tarde, de noite. Com certeza eles preservam a sua voz, né? Mas na sexta-feira, no sábado, eu fiz 3 horas de live encerrando o primeiro trimestre, junto com o pastor Eliseu, conectados na EBD. 3 horas de live. Aí no domingo de manhã eu fui dar o encerramento da escola dominical aqui perto na AD União. E aí eu quero mostrar para vocês, ó, que bonita que eu ganhei. Ó, eu amo a EBD, Escola Bíblica Dominical. Ganhei. E lógico que ela vai fazer parte do meu vestuário aqui do canal. Que top, né? Foi o pessoal lá que me deram de presente. E domingo à noite eu ainda preguei na igreja do meu amigo e pastor Urandi Ramos. Então a garganta tá tanto que eu tô gravando na segunda, gente. Eu vou gravar hoje, eu tô gravando na segunda, vou editar na segunda e publicar na segunda ou na terça de manhã, porque eu não consegui fazer no domingo, porque eu tava sem voz, zero de voz, tá bom? Então perdoe se eu a minha garrafinha de água, se eu fizer algumas dezenas de vezes. Mas vamos lá. Eu quero começar, a revista já está marcada, né? Já começou. Nosso textuário se encontra no... deixa eu dar honra, que tem honra, né? O escritor aqui é pastor Amarildo Martins da Silva. Qual é o estado dele? Tocantins, é isso mesmo, Palmas, Tocantins. Não me lembro de ter estudado nenhuma revista do irmão, do pastor, né? Que Deus abençoe e conserve sempre trazendo conteúdo para o povo de Deus. Nosso textuário se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 4. Como o título aqui fala, né? Aqui, ó, na verdade o subtítulo é a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E qual foi o primeiro recurso que Deus confiou a você? O que você pode me dizer? Meu primeiro emprego, eu era jovem aprendiz, enfim, não. O primeiro recurso que Deus entregou para você foi a sua vida. Você é mordomo da sua própria vida, que ela não pertence a você, pertence a Deus. Deus concedeu a você a honra de ser mordomo de você mesmo, cuidando do corpo que pertence a Ele. Livro Mordomia Cristã. Já li todinho, devorei e quero de novo. Então, essa doutrina que você precisa manter. Doutrina a mordomia do corpo. Sabia que Deus vai pedir contas a você do que você faz com o seu corpo? Pois bem, se tudo pertence a Ele, não vá apenas para o financeiro. A sua vida pertence a Ele e Ele vai requerer de você mais do que você administrou, mais do que os seus bens. Tenha certeza disso. O textuário nos diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, o sangue de Abel ainda clama por justiça até os dias de hoje. Nossa verdade aplicada assim nos diz: devemos adorar o Senhor com todo o nosso ser,
conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Mais uma vez, mordomia do corpo. Está aqui, capítulo de número 2. Vamos ver aqui? Mordomia do corpo. Você já percebeu que quando falamos de salvação, normalmente pensamos somente no aspecto espiritual? Porém, também devemos levar em conta o aspecto físico, como nosso corpo. O corpo humano é uma maravilha criada por Deus, diferente das demais criações. O homem foi criado de maneira sobrenatural a partir do pó da terra. Ao fim da criação, Deus disse que tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. Nesse estudo, tem como propósito ensinar sobre a mordomia do corpo. E ele não está dizendo agora nesse momento, mas não esqueça que nós somos agora morada do Espírito. Então, logo, temos que cuidar bem desse corpo. Eita! Objetivo de hoje são 3, como sempre, né? Saber que a queda afetou a verdadeira adoração. Identificar as diferenças entre Caim e Abel. Ressaltar o valor da adoração. Irmãos, eu não quero ficar aqui debatendo, discordando do comentarista, certo? Mas eu quero pontuar o que eu aprendi, a minha visão, e você decide se você quer ficar com o que disse o escritor ou com os meus comentários, tá bom? Então não vou ficar batendo de frente, não. Porém, quando ele fala aqui no ponto de número 1, saber que a queda afetou a verdadeira adoração. Pergunta: qual era a adoração que era feita no Jardim do Éden antes da queda? É uma pergunta. Você diz: eita, qual era a adoração lá? Você sabe qual era a adoração que era feita no Jardim do Éden? Acabamos de ler. Era a vida de Adão e Eva. A vida que Adão e Eva vivia já era uma adoração a Deus. Então, a minha vida já é um sacrifício vivo. Não foi isso que disse Paulo? Que nós somos sacrifícios vivos para Ele? A adoração no Éden era simplesmente Adão e Eva fazendo a vontade plena de Deus. Segura aí. Texto de referência, livro de Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 1 ao número 5. Aí eu trago uma pequena explicação sobre o livro de Gênesis para você. Vamos ler? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim lavrador da terra. Lembra porque eu falei que se eu acreditar que Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque ele cuidava de ovelha, e de Caim, porque cuidava de fruto da terra, de legumes e verduras, enfim, seria injusto, porque um tinha que fazer uma coisa, o outro tinha que fazer outra? Então não foi por isso, tá bom? Já estava lá, cada um com o seu. Continuando, verso 3. E aconteceu ao cabo de dias, e eu quero falar justamente sobre esse dias. Anota aí, repete comigo, dias. Ao cabo de dias. Repete comigo aí para você não esquecer. Verso do número 3 do capítulo 4. Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Bora que aqui tem meia hora de estudo e eu não estou muito afim de falar meia hora de estudo nesse assunto não. De verdade. Professor, você fala que ama dar aula. Amo, mas
O assunto aqui é tão cansativo, irmão, é tão, sabe, vai gerar mais confusão, mais atrito. Sábio é quem não vai por essa vereda, mas eu ainda não aprendi a ser sábio. Diga amém. Diga não. Diga amém não. Eu vou aprender a ser sábio. Em nome de Jesus. Ao cabo de dias. O livro de Gênesis, essa minha Bíblia, infelizmente, não, eu ia pegar outra Bíblia lá, mas não vou pegar não, que eu vou perder muito tempo. O vídeo vai ficar maior do que eu estou pensando. O livro de Gênesis, meus irmãos, é um dos livros mais difíceis de nós definirmos datas. É terrível. Não dá. É muito impreciso. É muita datas que você só supõe. Então, quando fala aqui, ao cabo de dias, quantos dias? Por exemplo, quantos anos tinha Caim e Abel quando ofereceram o sacrifício? Quer mais? Quantos anos viveu Adão e Eva antes da queda? Quantos dias? Será que foram dias literais? 7 dias que Deus criou os céus e a terra? Ou foram 7.000 anos? Porque ele diz na palavra dele que para ele um dia como 1.000, 1.000 é como um dia. E aí? Veja, então entenda isso aqui, por favor, professores e alunos. O livro de Gênesis é o livro mais complicado da Bíblia toda para falar de períodos e datas. Não sabemos quantos anos viveu Adão e Eva antes da queda. Não sabemos quanto tempo demorou para eles oferecerem esse sacrifício, a cabo de dias. Não sabemos se ele tinha 7 anos, se eles tinham 12, se eles tinham 50. Não sabemos. Não tem como saber quantos anos eles tinham. Então veja, quando a gente pega o livro de Gênesis e vê esse princípio, a gente trabalha com suposições, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai chegar aqui num texto que vai falar sobre a mulher de Caim. E eu já quero dizer agora para não ter que parar lá. A mulher de Caim. Tem 2 teorias sobre a mulher de Caim. 2. E todas 2 contêm falhas. Todas 2. Vamos lá? Primeira teoria sobre a mulher de Caim é que Adão e Eva tiveram filhos e filhos antes da queda. Porque é mais um, eu sei que você sabe, você é professor de escola dominical, você é aluno da escola dominical, você sabe que o pecado não foi o ato conjugal, porque conjugal entre cônjuge, ou ato sexual, se você preferir. Falar ato conjugal que fica muito melhor, só pode ser entre cônjuges, tá? Tá bom. A queda não foi por causa do ato conjugal de Adão e Eva. Por quê? Porque Deus disse para eles, crescei e multiplicai. Como é que se cresce e multiplica um homem e uma mulher no tempo de Adão e Eva? De uma única maneira, coabitando. Ponto. Sem mais delonga. Então, acredita-se, um ponto é uma teoria, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas para povoar a terra. Por isso que, quando Caim chega na terra ao leste, ou é leste ou é oeste? Agora não fugiu agora a direção. Deixa eu ver, tá aqui, ó. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nob, a banda do Oriente, do Éden. E conheceu Caim. Pronto, para quê? Tá? Conheceu Caim, sua mulher. Diz que ele foi habitar do lado oriente do Éden, do jardim do Éden. Ele saiu. E aí a gente tem o terrível problema do tempo. Quanto tempo levou para Caim chegar lá nessa terra, ao lado norte do jardim, conhecer uma mulher e casar com ela?
Não temos o tempo. Aí essa teoria que diz que Adão e Eva tinham filhos, criava os filhos e liberava eles para o mundo. Por exemplo, criava criança, nascia criança, criava criança, desmamava ela e ela ia para o mundo. Deus cuidava, porque o papel deles era, eu gosto de um escritor que colocou, eles eram cooperadores na criação. Eles criavam, relação de um homem e uma mulher, nascia criança. Quando Eva desmamava essa criança, mandava essa criança embora para povoar a terra. E assim foi. É uma teoria, gente, pelo amor de Jesus Cristo. É uma teoria. Aonde que essa teoria se sustenta? E aonde é o problema dela? Primeiro, aonde ela se sustenta? Quando Caim chega na terra, perdão, você viu, a voz já está querendo ir embora. Na terra de Nob, ela já tinha nome. Alguém já tinha dado nome para aquela terra. E quando ele chega lá, já existia alguém. A mulher dele já estava lá. É o que dá a entender no texto. Ele chega na terra, tinha nome e já tinha alguém lá, já morava alguém. É onde ela se sustenta. E ainda, aonde mais se sustenta essa teoria? Quando Deus diz para Eva, versículo 21 de Gênesis capítulo 3. E fez o Senhor Adão... Não, nesse aqui não. Peraí. Quando ele diz, e multiplicarei a tua dor, e terás filhos com dores, com muitas dores, multiplicada. Aí a teoria diz, a Eva tinha filho e era normal, natural. A partir da queda, ela passou a ter esses filhos com dores. É onde se sustenta, tá bom? Esses dois argumentos. Multiplicarei a tua dor, e quando a Caim chega lá, já existia um nome da cidade, já existia um povo, ok? Porém, no entanto, portanto, como que nos se sustenta? Qual é o problema dessa teoria? Qual é o problema? Veja, eu não estou dizendo que essa teoria é verdadeira, estou te mostrando a teoria. E qual é o problema dela? A Bíblia diz que só foi expulso do Jardim do Éden Adão e Eva. Se esse era um processo, aonde que ficavam essas crianças que Adão e Eva tinham? Ficava no puxadinho? Ou Adão e Eva faziam as crianças e cuidava delas aonde? Antes da queda. Aí não se tem resposta. É o problema dessa teoria. E qual é a outra teoria? A outra teoria é que Caim sai da presença do Senhor expulso. E lembrando que essa teoria se sustenta, mas ainda tem um detalhe dessa teoria. Caim diz, quem me achar vai me matar. Peraí, quem que ia matar Caim se só tinha Adão, Eva, Abel e Caim? Caim mata Abel, ficou Adão, Eva e Caim. De quem Caim estava com medo? Caim estava com medo de quem? Quem me achar vai me matar. Quem ia matar ele? Olha aí, onde é que essa teoria se sustenta. Veja, tudo passagem bíblica. Mas qual é o problema dela? Como que era esse processo de Eva ter os meninos, cuidava dos meninos aonde? Que só fala dela e de Adão no jardim. Depois que o menino nascia, fazia o quê? Dava por... Sabe, já assistiu aquele filme lá, Mowgli, o lobo, criado por lobo? Dava por lobo criar, era? Fazia como? As crianças depois que nascia? Não se tem resposta. Mas é uma forte evidência de que existia mais pessoas. E vieram de Adão e Eva. Porque Caim diz, quem me achar vai me matar. Quem, Caim? Quando ele chega lá, a terra já tinha nome. Ele encontra a sua mulher. Multiplicarei a dor da mulher. Professor, o que você acredita, irmãos? Gênesis, esse texto é complicado demais, moço. Não dá. A outra teoria é que Caim
Veja, esse é o problema, né? Como é que se deu isso? Não se sabe. Mas a outra teoria diz que Caim chegou em qualquer lugar e foi ele mesmo que deu o nome ao norte e chegou e ficou morando lá. Pós-queda, o texto diz, quando a gente vai falar da genealogia, é versículo de número 17, é 4 quanto? Deixa eu ver aqui. Diz que Adão teve filhos e filhas. Então ele teve muitos filhos, muitas filhas. E nessa daí, pós-queda, ele teve vários filhos e filhas. E aí sim, povoou o mundo. Povoou o mundo, saiu povoando o mundo. Porque você tem aqui, né, toda a história. E disse o Senhor a Caim, né, tal, matasse Abel. Deixa eu ver. E hoje quem me achava me matar? Ok. Aqui, ó, né, Caim conheceu sua mulher e apareceu quem? Enoque. Foi o primeiro, deu até o nome da cidade de Enoque. Aí você vai trazendo, deixa eu ver aqui. E tornou Adão, versículo 23, a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome porque disse ela, né? Deus me deu outro semelhante aí, em lugar de Abel, porque Caim o matou. A outra teoria é que só teve filhos e filhas depois da queda. Aliás, depois que nasce Sete. Porque depois que nasce Sete, nós não temos mais. Aqui, ó, achei. Capítulo 5, verso de número 4. Depois de Sete, a gente não tem mais nome de filhos de Noé. Versículo 4 do capítulo 5. E foram os dias de Noé. Perdão. Tá falando Noé, né, gente? Adão. Certo? Perdão. E Adão viveu 180 anos e gerou um filho, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e pôs o nome que? De Sete. Tudo bem. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhas e filhos. Então, a outra teoria é que Caim não se casou de imediato, porque a gente não conhece o tempo, mas que depois de Sete, Adão e Eva povoaram o mundo. Lógico, a cultura é outra, o povo é outro, o mundo era outro, era crescer e multiplicar. Sete casa, com quem? Com sua irmã. E depois aqui, e viveu Sete, depois que gerou a Enos, 870 anos, e gerou filhos e filhas. E toda vez que você for ver o livro de Gênesis, que tiver filhos e filhas, é muito filho. É incontável, não dava para colocar aqui. Adão também teve vários e vários filhos. E talvez, é teoria, e talvez, nesses filhos e filhos, filhas e filhos, depois da queda, chegou ao lado norte do jardim, na cidade chamada Nob, e Caim casou com uma das suas duas teorias, ou, aliás, duas possibilidades. Ou casou com uma das suas irmãs, ou casou com uma das suas sobrinhas. Ponto. Qual teoria você vai querer sustentar? Lembra daquele programa que tinha antigamente? Você decide. A gente tem essas duas teorias e temos esses dois problemas. Não aumenta a minha fé, nem diminui a minha fé. Mas que há um problema, há. Se você quer saber quem era a mulher de Caim, é fato. Eu não vou falar isso, Jesus. Eu não vou. Me faz esquecer, Espírito Santo. Eu não vou falar o que está na minha mente. Não vou.
Ainda tem outra teoria mais doida ainda. Bom, não vou falar isso não, que eu já estou com meia hora de aula e ainda nem comecei a aula. Tem meia hora de aula. Eu não vou falar da teoria doida, não. Da primeira mulher de Adão, não. Não vou falar, não. Então, você escolhe. Ou fica que Adão e Eva povoaram a terra antes da queda, ou que eles povoaram a terra só depois da queda, e a gente tem um problema de tempo, isso aí é fato. Tanto numa história como na outra. Temos um problema do tempo. O tempo de Gênesis parece que era contado de maneira peculiar, só no livro de Gênesis. Tanto que os homens viviam 800 anos, 900 anos. Ok? Ponto, gente. Essa é a explicação que eu quero ir direto para a revista e já perdi tempo demais. Não perdi tempo porque é uma informação, mas acaba não acrescentando muito na aula, mas vocês precisam saber, porque você vai ler isso aqui e vai dizer, e aí? Alguém vai me dizer o quê? Certo? Então a gente não vai conversar muito sobre isso mais e vamos direto para a lição. Espero ter confundido vocês um pouco mais. Essa foi a minha intenção. Eu espero que vocês estejam bem confundidos, que é para vocês cavucar e achar o que vocês acharem melhor. Eu quis mesmo, provoquei vocês a ficar confusos. Que Deus abençoe a confusão que eu causei na cabeça de vocês. Tem hora que tem que ser assim. Não tem resposta, eu vou dizer o quê? Essas possibilidades, em qual você acredita. E no sugerido de hoje, 124, 243, 244. Motivo de oração. Ore para que o Senhor possa se agradar de nossas ofertas. Não concordo. Orem para que o Senhor se agrade de nossa vida como uma oferta. Eu vou escrever porque a revista é minha. Eu paguei por ela. Eu vou orar assim, ó. Ore para que o Senhor possa se agradar de nossa vida como uma oferta. Porque ele não está nem aí para nossa oferta. Ele nos quer. Ele não morreu pela minha oferta. Ele morreu pela minha vida. Mordomia cristã. Ou não foi por isso? Cristo morreu pela tua oferta ou por você? Introdução. Nesta lição... faltou orar, né? Jesus. Soberano e eterno Deus. Perdoa-me, Senhor. Perdoa. Me faz dar essa aula em paz, com calma, sem confusão, sem causar dissensões entre os irmãos. Abençoe o pastor que escreveu essa revista, que ele venha a ser usado por ti cada vez mais. Traz iluminação à mente dos irmãos que vai aprender a tua palavra e me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai, a dar essa aula do jeito certo que ela tem que ser. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Introdução. Nesta lição abordaremos os primeiros registros bíblicos de adoração com base na história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles ao ofertar e a reação de Deus diante dos ofertantes e sua oferta. A partir de outros textos, veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje. O ponto de número 1, assim nos diz. Deixa eu tomar um golinho de água. A queda afetou a verdadeira, não era nada oferecido, era uma vida em obediência a Deus. Era o que Caim, era o que Adão e Eva oferecia. Era a sua vida, era a verdadeira oferta que agradava a Deus. Não tinha objeto de oferta, eles eram a oferta a Deus. Certo? No capítulo 4 do livro de Gênesis, vemos que as consequências do pecado de Adão e Eva não ficaram restritas a eles,
mas se estenderam também aos seus descendentes. Isso porque, após a queda, o pecado passou a fazer parte da humanidade. Romanos capítulo 3, 23. Eu creio, mesmo não lendo assim, eu creio que de cabeça deve ser aquele texto que Paulo fala que todos pecaram. Será que eu estou certo? E destituídos da glória estão. Será que é isso mesmo? 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso mesmo. As atitudes de Caim, o primogênito do casal, evidenciaram quão perverso o homem pode ser quando dominado pelo pecado. A relação harmoniosa do jardim deixou de existir. Do jardim do Éden com Caim e com Adão e Eva, tá? Ponto. Acabou a história. A harmonia tinha apenas quando estava Adão e Eva servindo a Deus como sacrifício vivo ao Senhor. Agora a gente começa. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, tirou a vida do primeiro irmão, e se deixou dominar pela ira após Deus desaprovar sua atitude e sua oferta. Gênesis 4, 8. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Né? Eu não sei se vocês entendem assim, mas é um pouquinho complicado, né? Em um ato de adoração, um ato de culto, um irmão querer matar o outro. Será que a gente encontra isso hoje? Bora lá. O 1.1. O nascimento de Caim e Abel. Caim e Abel foram gerados após a queda. Isso aí é fato. Gênesis capítulo 3. Isso aí é indiscutível. Quando Deus já havia prometido o Redentor da raça humana. Gênesis 3.15. Ali começa a redenção. Eva, por sua vez, alegrou-se com o nascimento de Caim, seu primogênito. É o 4.1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse Eva, tá? Alcancei do Senhor um varão. E o que ele colocou aqui, eu já tinha ensinado isso para os homens da nossa igreja, né? Que Eva acreditava que Caim era que ia redimir a humanidade, porque a promessa foi dita para ela em Gênesis 3.15, certo? Não foi feito para ela a promessa? Gênesis 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Eva sabia que vinha de uma mulher, preste atenção, Eva sabia que vinha de uma mulher aquele que ia redimir a humanidade. Mas Eva não sabia que não era ela a mulher. Mas ela achou que era ela. É por isso que ela diz, alcancei do Senhor um varão, na expectativa. É esse que vai nos restaurar do nosso pecado. Porque ela não sabia quem era, mas ela sabia que viria de uma mulher. E como ela era mulher, ela acreditou. E o escritor vai colocar isso aqui, que eu já havia falado. Fico muito feliz que eu não estou falando bobagem, aí sim à toa, né? Só de vez em quando. Aí é o pastor Marcos, na verdade, Marcos Santana da Silva, ele fala, Caim costuma ser associado à aquisição, segurando que o nascimento daquele menino ocorreu em meio a uma grande expectativa, talvez por Adão e Eva, pensarem que a promessa feita em Gênesis 3.15 se cumpriria em Caim. Ele foi o primeiro ser humano a nascer pós a queda, uma vez que Adão e Eva foram criados por Deus. Adão e Eva criados e eles nascidos. Pós queda,
Foi ele. Então eles disseram, é logo um homem. Eita, então esse aí é que vai redimir. Mas não foi Caim, pelo contrário, né? Como diz a Bíblia, Caim era do maligno. 1.2. A oferta que Deus rejeita. Qual é a oferta que Deus rejeita? A Bíblia relata o assassinato de Abel pelo seu próprio irmão Caim. Naquele tempo, eles adoravam o Senhor, oferecendo parte da sua produção. Olha aí, porque eu digo que o que o irmão falou não tem lógica, certo? Eles ofereciam parte da sua produção. Era o que eles produziam, era o que eles ofereciam. Então, não tinha. Sabe uma pergunta que a gente não tem resposta? Quem foi que ensinou Caim e Abel oferecer um sacrifício ao Senhor? Alguém pode dizer Adão e Eva. Aí você pode perguntar, está escrito aonde? Se Adão e Eva não ofereciam sacrifício, nem de cordeiros, nem de bodes, nem de boi, nem de touro, não oferecia cereais, fruta, porque não tem relato nenhum. Você pode criar da tua cabeça, pode ser teoria tua. Cuidado. Mas não tem eles oferecendo nada no jardim, a não ser a sua vida como adoração. Só que quando vem a queda, você pergunta, cadê a adoração de Adão e Eva? Você vê Adão e Eva adorando ao Senhor? Oferecendo alguma coisa ao Senhor? Oferecendo um bode, um carneiro? Tem Adão e Eva oferecendo? Não, você não encontra Adão e Eva oferecendo. De onde foi que esses meninos, que a gente não sabe nem se era menino, podia ser esses homens, porque não tem data, não tem idade. Quem ensinou eles a oferecer sacrifício? Suposição, irmão. Cuidado. Vai falar, diga, é bonito, irmão. Suponhamos, pensamos, imaginemos que, pensamos que, há uma teoria que, mas a afirmação não tem. Adão e Eva não ofereciam sacrifício. Caim e Abel aprendeu com quem? Não sabemos. Mas o fato é que eles decidiram oferecer um do que era produzido da terra e o outro que era produzido dos animais. Ponto. Não tem o que vou inventar. Você quer que eu conte a história da carochinha? Vai ter que ir para outro canal. Aqui não rola não. Não sei, não sei. Esse é o fato. Em um daqueles momentos de adoração, o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Indignado com a decisão de Deus, Caim premeditou a morte do seu irmão. Gênesis 4, do 3 até o 5, depois do versículo de número 8. 1.3. Eu não li porque já é conhecido de todos nós. Vocês querem ler? Tá, vamos ler então. 4, do 3 ao 5, aqui em cima. E teve mais a seu irmão, não, aqui ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra a sua oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, primeiro para ele, para depois para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, ou seja, a tua oferta não vale nada. Nada. Vou dizer de novo para não achar que eu falei por emoção. A tua oferta não vale nada. Deus olha primeiro para você antes de olhar para a tua mão. Deus não quer saber da tua mão. Ele quer saber de você. Entendeu? Tem gente valorizando mais a oferta do que a pessoa. E Deus está dizendo que está errado. Você está dando muito valor à oferta do que à pessoa. E eu prefiro dar valor mais à pessoa do que para a oferta. Eita, eu não posso nem dar um glória gloriosa. Certo? Vamos lá. Eita, aqui ó, aí o versículo, não, aí continua, né? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor, olha aqui, irmão, eu já preguei sobre isso aqui, na verdade foi só uma saudação, não foi pregação não, foi só uma saudação. E você vai entender que saudação que dá uma pregação linda aqui, ó. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres,
não haverá aceitação para ti? Sabe o que Deus está dizendo? Eu hoje não aceitei a tua oferta, mas continua com teu coração puro, que eu vou aceitar. Eu quero aceitar, eu posso aceitar. Tá aqui, ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? É Deus dizendo para ele, não haverá? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus dizendo, meu filho, hoje eu quis a oferta de Abel, amanhã eu quero a sua. Mas o que você tem a ver com isso? Parece Pedro, que diz, e aí esse? Qual vai ser o fim dele? Aí Jesus dá uma chapuletada na cabeça de Pedro, tupuf. Que te cabe saber quem vai ser dele? Procura saber o que vai ser seu. Cada um cuida do seu. Então tá aqui. E sabe qual foi a minha saudação? Abel é justo. Abel foi aceito. Abel tem testemunho de Abel. A Bíblia honra Abel. Agora me fala, aonde que está na Bíblia Deus falando com Abel? Se Deus não falar comigo, eu saio da igreja. É a última vez, se Deus não falar comigo, eu vou desviar. Me mostra Deus falando com Abel. Me mostra. Mas eu encontro 3 vezes Deus falando com Caim. E nenhuma falando com Abel. Para de ser menino, irmão. Se Deus não falar, eu vou embora. Se Deus não fizer... Para. Abel é honrado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque Deus diz, o sangue de Abel... Oh, meu Deus, fala baixo. Não estou aguentando, Jesus. O sangue de Abel clama por justiça. Quem disse foi Deus. Mas não falou com Abel. Que meninice é esse? Se Deus não falar comigo, eu vou embora. Vai embora. Vai. Deus está tão preocupado com a tua meninice. Amadurecer, meu irmão. Tá aí, ó. Mas com Caim, perdido, pecador, sofrido, vai para o inferno, isso eu tenho que falar com ele. Porque esse tem que ter atenção. Mas o que já está salvo, eu não vim para os que eu vim para os que foi doente, pronto o evangelho. Ô Jesus, eu falei que essa aula só ia demorar 40 minutos, já vai em quase 50. Misericórdia. Mas gente, bora amadurecer, bora. 1.3, vamos lá para 1.3? A oferta que agrada a Deus. Hoje vemos com clareza que isso se deu porque Abel ofertou das primícias do seu trabalho, movido por fé e por um caráter justo. Ou seja, foi o caráter justo de Abel que foi aceito. Essa atitude tornou Abel um exemplo de caráter que agrada a Deus. O autor aos Hebreus registra a fé, a justiça e o testemunho e a entrega de Abel. Ou seja, ele se entregou. Foi o caráter que foi aceito. Não foi a oferta. Foi o caráter do ofertante. Esse foi o ponto de número 1. O ponto 2 vai ser mais rapidinho, porque o ponto 1 eu tive que dar aquela explicação geral para você, né? Espero que eu tenha confundido você bastante, que é para você procurar na Bíblia e em estudo mais ainda. 2 irmãos, 2 ofertas distintas. Caim e Abel, filho de Adão e Eva, apresentaram suas ofertas ao Senhor. Abel ofertou dos primogênitos de sua ovelhas no plural, né? E sua gordura. Caim ofertou ao Senhor do fruto da terra. O Senhor, contudo, agradou-se da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. A razão disso não foi a origem da oferta. Olha aí que importante que ele colocou aqui, ó. A razão disso não foi a origem da oferta, e sim o coração deles ao ofertar. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Conhecido de todos nós,
mas digo para você de cor. É a hora que Samuel diz, é esse que é o rei de Israel. Aí Deus diz, não, Samuel, tu vê a aparência, eu vejo o coração. Então não é esse que vai ser o rei de Israel. Então não é essa oferta, é essa oferta. Eita glória! 2.2 O caminho da adoração. Deus não recebe a adoração de quem não anda na sua verdade. Deixa eu falar algo aqui, aqui não tem nada contra nada não, é só um adendo mesmo, porque a gente está muito acostumado a dizer como que Deus não aceita oferta. O dinheiro que eu entregar para ele, ele recebe, não recebe? Na igreja, que é para a obra dele, recebe. Você pode dar 1 milhão. Deus recebe do mesmo jeito, vai ser usado para obra, para missão, seja lá, para o que for. Mas não quer dizer que você vai ser aceito pelo que você deu. Não é o que você dá que faz Deus te aceitar. A ênfase dessa mordomia aqui é essa. Não é o que você dá, é quem você é. Por exemplo, não vou falar o nome? Não vou falar o nome, não adianta, procure você aí pelo o que eu vou dizer. Tem uma moça aí que ela gostava de menino, aí agora passou a gostar de menina, e aí está indo para uma igreja. Aí só que a igreja é uma igreja humilde, né? Numa comunidade carente aí do Rio de Janeiro, os carioca aí. E durante o culto, ela vai e chega para pseudo pastora e diz que comprou. Eu não lembro agora se foi o templo, se foi as cadeiras. Eu sei que ela comprou a igreja, algumas coisas para a igreja. E disse para a pastora, eu estou dando. Ou seja, Deus, aliás, aquela mulher recebeu a oferta que essa moça que agora gosta de moça, mas a vida dela não é uma oferta. A oferta dela é só de dinheiro. E nós estamos dando muito valor à só oferta de dinheiro e não à oferta de vidas. Eu tenho certeza que Deus preferia que ela nunca tivesse dado R$ 1. Oh, Jesus! Perdão, irmão. Como tem gente se enganando pelo que está dando. Eu tenho certeza que Deus queria muito mais a vida dessa moça no altar do que o dinheiro que ela deu para comprar o templo, a igreja. E tem muita gente dando dinheiro e não dando a vida. Continuando. Como declarado pelo profeta Isaías, mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, tenho certeza que Deus não ouviu a oferta daquela moça, porque Deus queria ouvir era ela. Queria que ela fosse a oferta e não o dinheiro dela. Isaías 59:2. O comportamento rebelde de Caim mostrou que ele vivia separado de Deus. Mais tarde, ele foi identificado como do maligno, ou seja, como alguém conduzido por Satanás. 1 João capítulo 3, verso de número 12. Ele era do maligno. Por quê? Não porque matou o irmão, porque queria que ele não queria ser rejeitado. Então, se eu sou rejeitado, eu mato. Ele é do maligno não porque matou, mas porque não aceitou que alguém fosse aceito no lugar dele. Tá assim, ó. 2.3 A pureza da adoração. Ao ter sua oferta rejeitada por Deus, Caim foi tomado pela inveja de tal maneira que planejou o assassinato do próprio irmão. Gênesis 4, verso 8. A Bíblia ressalta que o cristão
Fiel não se deixa levar pela inveja nem pela maldade. Caim é um exemplo de que o Senhor não aceita adoração de aparência, mas a adoração vinda de um coração submisso, quebrantado e sincero, que expressa o amor de Deus e a fé que move o adorador. Então não é a oferta. Quando a gente fala de mordomia, a gente só pensa no dinheiro. E é a nossa vida, irmãos. É a nossa vida que Deus quer. A gente vai prestar conta para Ele de nossa vida. A gente não vai prestar conta de quanto nós demos. Nós vamos prestar conta de como nós nos demos. Existe essa palavra? Não, né? Enfim, você entendeu. Deus não quer saber o quanto a gente deu. Deus quer saber o quanto nós nos doamos para Ele. É isso. Ponto de número 3 vai falar, né? A oferta agradável ao Senhor. Aqui nesse ponto 3, né? O primeiro, sem ser o primeiro ponto, aquele parágrafo aqui, a gente entende que um leva a oferta, a gente já sabe, né? Um leva a oferta da terra, do que a terra produz, o outro dos animais. E Deus preferiu optar naquele momento pela oferta dos animais. É Deus, irmãos. Ele escolhe a minha oferta, não escolhe a tua e não escolhe a minha. É Ele, tá bom? Não precisa nem comentar sobre isso. 3.1. Abel, um adorador por excelência. Por que Abel é um adorador por excelência? Abel foi um homem reto, a gente encontra isso em Mateus capítulo 23, 35, 1 João 3, 12, que ofereceu a Deus o primeiro carneirinho nascido do rebanho. Ele o matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, que se regozijou com a oferta. Abel agradou ao Senhor com a expressão da fé de um coração sincero, cheio de amor, voltado para Deus, cujas obras eram justas. Abel certamente adorava a Deus em espírito e em verdade, ou seja, adorava antes de ofertar. Então isso é muito importante. Ele adorava antes de ofertar. Certo? 3.2. Abel, um homem de fé. A fé moveu Abel a oferecer um sacrifício que agradou a Deus, fato que o coloca na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 4. O testemunho bíblico sobre Abel nos remete aos seus pais. Mesmo passando pela disciplina do Senhor, ao serem lançados fora do jardim, Adão e Eva não deixaram de transmitir aos seus filhos a fé no Criador e o que conheciam sobre Deus, sua vontade. Em gratidão a Deus, Abel se dispôs a oferecer o melhor do fruto do seu trabalho, que era o rebanho. E mais uma vez, Caim não foi rejeitado por oferecer o fruto da terra. Caim foi rejeitado porque no seu coração não existia uma adoração sincera. Era do coração que Deus estava querendo a oferta. 3.3. E antes que você diga, professor, você pulou alguns pontos de propósito. Você sabia que no domingo eu fui pregar e eu preguei sobre batismo com o Espírito Santo e dois jovens foram batizados com o Espírito Santo. Na verdade, uma senhora, uma mulher, né, casada, e um jovem foi batizado com o Espírito Santo lá na igreja do meu amigo pastor Urandi. Irmão, tu acha que eu estou preocupado com treta, irmão? Eu quero que o povo seja batizado com o Espírito Santo. Quero não, então eu prefiro pular. Tá? Então eu pulei. Vai continuar pulando, vou. Tô querendo não, tô evitando isso aí. Chega. Bora ser movido pelo Espírito, deixa as tretas para quem quer tretar. Eu quero que o povo seja cheio da presença de Deus. Um altar de adoração
estava em Abel. Isso aqui é bonito. Quando eu li esse texto, gente, dá para a gente pregar, hein? Aqui, ó. O altar, veja só. O altar da adoração estava em Abel. Aqui, no nosso ponto 2, olha só que ele coloca aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui mesmo, aqui, ó. Habitação do Espírito. Paulo nos lembra que o ser humano, salvo pela graça de Deus, se torna templo do Espírito Santo. Ele discorre. Acaso não saibeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois mais de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, como habitação do Espírito Santo, devemos refletir a nova identidade impressa por Deus em nossos corpos. O texto bíblico, contudo, desempenha um papel fundamental para entendermos que os nossos corpos devem ser oferecidos a Deus como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, a expressão apresentai-vos o vosso corpo em Romanos 12, significa que essa entrega é de uma vez, de maneira integral, total. O apóstolo Paulo ordena uma entrega definitiva do corpo ao Senhor, como os noivos que se entregam um ao outro na cerimônia de casamento. Em outras palavras, quando fomos salvos, nossos corpos não nos pertencem mais. Agora é exclusivamente do Senhor, e sendo assim, devemos tratá-lo com grande zelo. A segunda expressão é sacrifício vivo. Como podemos traduzir isso para os nossos dias? William diz aqui, ó: deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Ou seja, Abel era um altar do Senhor. E diz aqui, assim: o altar é um lugar de sacrifício, de oferta a Deus. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, no Antigo Testamento hebraico, a palavra usual para altar é misbed, espero que pronuncie assim, lugar de sacrifício, que deriva do verbo zabar, matar, sacrificar. Em Esdras capítulo 7, 17, aparece a palavra aramaica madibash, formando a partir da mesma palavra. O fiel adorador oferece o seu melhor no altar. Abel ofereceu a Deus o melhor cordeiro do seu rebanho. Antes de reverenciar a Deus no altar, Abel já adorava em seu coração. Ele ofereceu o melhor animal que tinha demonstrado uma devoção que não se registra a palavras, mas que se expressa com atitudes coerentes em espírito e em verdade. A passagem muito conhecida, né, de todos nós, mas quero ler com você, livro de João, capítulo de número 4, verso de número 22.
E a gente encerra por hoje. Escrito está: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Por quê? O Pai procura a tais que assim o adorem. Você é bom de oferta ou é bom de ser a oferta? Eita, responde não, irmão. Só seja a oferta ao Senhor. Conclusão de hoje. Deus encontrou em Abel a genuína fé de um adorador. Que assim como Abel, possamos ofertar nossa adoração sincera a Deus, para que o mundo veja a graça de Cristo derramada sobre nossa vida. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos ser essa oferta agradável ao Senhor, como disse Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe e que Deus receba a sua oferta, que é você. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Até a próxima aula, querendo Deus.